O lugar onde você mora pode valer mais do que o dinheiro que você ganha. Neste vídeo, você vai conhecer 7 municípios do interior do Brasil onde ainda é possível viver muito bem com menos de um salário mínimo, graças ao baixo custo de vida e à boa qualidade dos serviços. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Agora, vamos conhecer esses lugares que surpreendem muita gente. Guaratinguetá, São Paulo. Guaratinguetá, localizada no Vale do Paraíba, é um dos municípios do interior paulista que consegue equilibrar boa infraestrutura com um custo de vida mais baixo do que o encontrado nas cidades da região metropolitana de São Paulo. Com cerca de 125 mil habitantes, a cidade oferece hospitais, universidades, supermercados, transporte urbano, comércio variado e uma ampla oferta de serviços sem exigir os altos gastos comuns das grandes capitais. Em bairros afastados do centro, ainda é possível encontrar casas simples para alugar entre R$ 650 e R$ 900 por mês, enquanto apartamentos compactos costumam variar entre R$ 800 e R$ 1.100, valores considerados competitivos para o padrão do estado de São Paulo. Mesmo para quem depende de um orçamento limitado, a cidade apresenta boas oportunidades para economizar no dia a dia. Uma cesta básica costuma ficar entre R$ 650 e R$ 800, refeições em restaurantes populares variam de R$ 20 a R$ 30, e diversas feiras livres oferecem frutas, verduras e legumes diretamente dos produtores rurais por preços inferiores aos dos grandes supermercados. Outro ponto interessante é que muitos moradores utilizam bicicleta para percorrer pequenas distâncias, reduzindo ainda mais os gastos mensais com transporte, já que boa parte dos bairros possui relevo favorável e ruas relativamente tranquilas. Um detalhe pouco comentado sobre Guaratinguetá é que sua economia não depende apenas do comércio. O município possui forte presença da indústria, da prestação de serviços, do turismo religioso e do setor educacional, fatores que ajudam a manter a circulação de dinheiro durante praticamente todo o ano. Essa diversidade econômica evita que a cidade fique excessivamente dependente de apenas uma atividade, oferecendo uma estabilidade maior para pequenos empreendedores, aposentados e pessoas que trabalham de forma autônoma. Além disso, a proximidade com cidades como Aparecida, Lorena e Cruzeiro amplia as opções de emprego sem obrigar o morador a enfrentar deslocamentos extremamente longos. Outro aspecto que chama atenção é a quantidade de áreas verdes espalhadas pela cidade, principalmente próximas ao Rio Paraíba do Sul e aos bairros mais afastados do centro urbano. Apesar de ser um município conhecido nacionalmente, Guaratinguetá preserva um ritmo muito mais tranquilo do que cidades paulistas do mesmo porte, com menor índice de congestionamentos, deslocamentos mais rápidos e um cotidiano menos estressante. Para uma pessoa solteira ou um aposentado que já possui imóvel próprio, é perfeitamente possível manter despesas mensais próximas de R$ 1.300 a R$ 1.500, administrando bem a alimentação, contas básicas e transporte, o que coloca a cidade entre as opções mais interessantes para quem busca qualidade de vida sem gastar muito. Imperatriz, Maranhão. Imperatriz é a segunda maior cidade do Maranhão e um dos principais polos econômicos de toda a região tocantina, reunindo aproximadamente 270 mil habitantes. Apesar do crescimento acelerado dos últimos anos, o custo de vida continua bastante inferior ao encontrado em diversas capitais brasileiras. Em bairros residenciais, casas simples podem ser alugadas entre R$ 500 e R$ 800 por mês, enquanto apartamentos compactos normalmente ficam entre R$ 700 e R$ 1.000, oferecendo excelente relação entre preço e infraestrutura. A cidade possui hospitais públicos e privados, universidades, shopping center, supermercados de grandes redes e praticamente todos os serviços necessários para uma vida confortável sem exigir gastos elevados. A alimentação representa uma das maiores vantagens para quem mora em Imperatriz. Restaurantes populares costumam servir refeições completas por valores entre R$ 18 e R$ 28, enquanto feiras municipais oferecem frutas tropicais, verduras, peixes e produtos regionais por preços bastante acessíveis durante praticamente todo o ano. A produção agrícola da região ajuda a manter diversos alimentos com valores inferiores aos encontrados em outras partes do país, permitindo que muitas famílias mantenham despesas mensais com alimentação abaixo de R$ 700.
dependendo do número de moradores e dos hábitos de consumo. Pouca gente sabe que Imperatriz funciona como um centro comercial para dezenas de municípios do Maranhão, Pará e Tocantins. Todos os dias milhares de pessoas chegam à cidade para fazer compras, utilizar hospitais, resolver questões bancárias ou contratar serviços especializados. Esse intenso movimento fortalece o comércio local e cria uma enorme variedade de pequenos negócios, desde mercados e oficinas até lojas de construção, móveis e vestuário. Como consequência, o município apresenta uma economia bastante dinâmica para uma cidade do interior, oferecendo oportunidades para trabalhadores autônomos e pequenos empreendedores que desejam reduzir custos sem abrir mão de uma boa estrutura urbana. Outro detalhe curioso é a localização estratégica às margens do rio Tocantins, que influencia diretamente o clima e o estilo de vida dos moradores. Durante o período de estiagem, surgem extensas praias fluviais que movimentam o lazer da população sem exigir grandes despesas, tornando comum que famílias passem os fins de semana em áreas naturais praticamente sem custo. Para quem administra bem o orçamento e possui um estilo de vida simples, é possível manter despesas mensais entre R$ 1.200 e R$ 1.450, incluindo alimentação, contas básicas, transporte e outros gastos essenciais, fazendo de Imperatriz uma das cidades mais econômicas do interior brasileiro para quem procura viver bem gastando pouco. Teixeira de Freitas, Bahia. Teixeira de Freitas, localizada no extremo sul da Bahia, tornou-se um dos maiores centros comerciais da região e atende moradores de dezenas de municípios vizinhos. Com aproximadamente 165 mil habitantes, a cidade reúne hospitais de referência, universidades, grandes supermercados, atacadistas, clínicas especializadas e um comércio extremamente movimentado, características que normalmente só são encontradas em cidades muito maiores. Apesar dessa estrutura, o custo de vida permanece relativamente baixo, principalmente quando comparado às capitais nordestinas. Em bairros residenciais, ainda é possível encontrar casas para aluguel entre R$ 550 e R$ 850 por mês, enquanto apartamentos simples costumam variar de R$ 750 a R$ 1.050, dependendo da localização e do estado do imóvel. A alimentação também pesa menos no orçamento de quem vive na cidade. Restaurantes populares oferecem refeições completas entre R$ 18 e R$ 28, e as feiras livres realizadas durante a semana reúnem produtores rurais de diversas localidades, garantindo frutas, verduras, legumes e hortaliças com preços bastante competitivos. Uma família pequena consegue montar uma cesta de compras equilibrada gastando menos do que em boa parte das capitais brasileiras, principalmente porque a região possui forte produção agrícola, reduzindo os custos de diversos alimentos que chegam diariamente aos mercados locais. Outro detalhe curioso é que Teixeira de Freitas funciona como um importante ponto de ligação entre a Bahia, Minas Gerais e o Espírito Santo. Esse movimento constante faz com que o comércio permaneça aquecido durante praticamente todo o ano, aumentando a oferta de empregos e fortalecendo pequenos negócios. Além disso, a cidade possui uma das maiores concentrações de lojas especializadas em móveis, materiais de construção, veículos e serviços do extremo sul baiano, oferecendo aos moradores uma variedade incomum para um município do interior sem a necessidade de viajar para grandes centros. Mesmo sendo uma cidade em crescimento, Teixeira de Freitas ainda preserva bairros tranquilos, ruas largas e um trânsito muito menos intenso do que o encontrado em capitais. Os deslocamentos costumam ser rápidos, reduzindo gastos com combustível e transporte público, enquanto a boa oferta de comércio espalhada por diferentes regiões evita percursos longos para resolver tarefas do dia a dia. Para uma pessoa solteira ou aposentada que administra bem as despesas, é possível manter um custo mensal entre R$ 1.250 e R$ 1.500, incluindo moradia, alimentação, contas básicas e transporte, tornando o município uma das opções mais econômicas do interior baiano. Mossoró, Rio Grande do Norte. Mossoró é a segunda maior cidade do Rio Grande do Norte e possui aproximadamente 300 mil habitantes, sendo considerada um dos principais polos econômicos do interior nordestino. A cidade oferece infraestrutura completa, com universidades públicas e privadas, hospitais de alta complexidade, shopping centers, supermercados, atacadistas e um comércio bastante diversificado.
Apesar do crescimento constante, o custo de vida continua abaixo do observado em capitais como Natal, Fortaleza e Recife. Em diversos bairros, casas simples podem ser alugadas entre R$ 600 e R$ 900 por mês, enquanto apartamentos compactos normalmente custam entre R$ 800 e R$ 1.150, oferecendo boa relação entre preço e qualidade. Os gastos com alimentação também costumam ser equilibrados. Restaurantes populares servem refeições completas entre R$ 20 e R$ 30, e as feiras municipais disponibilizam frutas, verduras, carnes e pescados por valores bastante competitivos. A cidade ainda possui grande oferta de atacarejos, permitindo que moradores façam compras mensais economizando significativamente em produtos de primeira necessidade. Dependendo do padrão de consumo, uma pessoa consegue manter despesas com alimentação entre R$ 500 e R$ 700 por mês, valor inferior ao registrado em diversas cidades brasileiras de porte semelhante. Pouca gente sabe que Mossoró é um dos maiores produtores de sal marinho do Brasil e também possui forte participação na produção de petróleo em terra, além de uma agricultura irrigada bastante desenvolvida. Essa combinação movimenta a economia local durante todo o ano, criando oportunidades em diversos setores e reduzindo a dependência de uma única atividade econômica. A cidade também recebe milhares de visitantes em eventos culturais e comerciais, fortalecendo hotéis, restaurantes e pequenos empreendimentos que ajudam a manter o mercado interno bastante aquecido. Outro aspecto interessante é que Mossoró consegue unir a estrutura de uma cidade grande com um ritmo muito mais tranquilo do que o encontrado nas capitais nordestinas. Os deslocamentos costumam ser rápidos, a oferta de serviços é ampla e praticamente tudo pode ser resolvido dentro do próprio município, sem necessidade de viagens frequentes para outras cidades. Para quem já possui imóvel ou encontra um aluguel acessível, é perfeitamente possível viver com despesas mensais entre R$ 1.300 e R$ 1.550, administrando cuidadosamente alimentação, transporte, contas domésticas e lazer básico, o que faz de Mossoró uma excelente alternativa para quem busca qualidade de vida gastando menos. Sobral, Ceará. Sobral é considerada uma das cidades mais organizadas do interior do Nordeste e reúne aproximadamente 215 mil habitantes. Além de ser reconhecida nacionalmente pela qualidade da educação pública, o município oferece excelente infraestrutura urbana, hospitais modernos, universidades, centros comerciais, parques e uma rede de serviços bastante completa. Mesmo apresentando um elevado nível de desenvolvimento para uma cidade do interior, o custo de vida continua relativamente acessível. Em bairros residenciais, é possível encontrar casas para aluguel entre R$ 600 e R$ 900 por mês, enquanto apartamentos compactos normalmente custam entre R$ 800 e R$ 1.100, dependendo da localização e do padrão do imóvel. A alimentação também representa uma vantagem para quem vive em Sobral. Restaurantes populares oferecem refeições completas por valores entre R$ 20 e R$ 30, e os mercados municipais continuam sendo uma excelente opção para comprar frutas, verduras, carnes e produtos regionais com preços menores que os praticados em grandes redes. A cidade ainda possui diversos atacarejos, permitindo que moradores reduzam significativamente os gastos com compras mensais. Para uma pessoa solteira, manter uma alimentação equilibrada costuma exigir entre R$ 500 e R$ 700 por mês, dependendo dos hábitos de consumo. Um detalhe curioso é que Sobral se tornou um dos maiores polos universitários do interior do Ceará, atraindo milhares de estudantes de diferentes estados brasileiros. Essa movimentação fortalece o comércio local, impulsiona o mercado imobiliário e amplia a oferta de serviços sem provocar um aumento exagerado no custo de vida. Outro fator importante é que a cidade investiu fortemente na revitalização de áreas públicas, criando espaços bem cuidados para caminhadas, esportes e lazer, o que melhora bastante a qualidade de vida dos moradores sem gerar despesas adicionais. Além da infraestrutura moderna, Sobral preserva um ritmo de cidade interiorana, onde boa parte dos deslocamentos pode ser feita rapidamente e praticamente todos os serviços essenciais ficam a poucos minutos de distância. Isso reduz gastos com transporte, economiza tempo e torna o cotidiano muito mais prático.
Para quem administra bem o orçamento e busca viver com tranquilidade, é possível manter despesas mensais entre R$ 1.300 e R$ 1.550, incluindo moradia, alimentação, contas básicas e transporte, tornando Sobral uma das cidades mais equilibradas do interior brasileiro. Uberaba, Minas Gerais. Uberaba, localizada no Triângulo Mineiro, possui aproximadamente 340 mil habitantes e se destaca por oferecer uma combinação rara entre desenvolvimento econômico e custo de vida moderado. A cidade conta com hospitais de referência, universidades, aeroporto, shopping centers, grandes supermercados e uma ampla variedade de serviços, mas sem apresentar os custos elevados encontrados em capitais como Belo Horizonte. Em bairros residenciais, casas simples podem ser alugadas entre R$ 700 e R$ 1.000 por mês, enquanto apartamentos menores variam entre R$ 900 e R$ 1.200, valores considerados competitivos para uma cidade desse porte. Os gastos com alimentação permanecem relativamente controlados graças à forte produção agropecuária da região. Restaurantes populares costumam servir refeições completas entre R$ 22 e R$ 35, enquanto feiras livres oferecem hortaliças, frutas, queijos, carnes e produtos típicos mineiros por preços bastante acessíveis. A presença de grandes redes atacadistas também contribui para reduzir o custo das compras mensais, permitindo que muitas famílias mantenham despesas inferiores às registradas em outros centros urbanos de tamanho semelhante. Um dos aspectos mais interessantes de Uberaba é sua importância para o agronegócio brasileiro. A cidade é reconhecida internacionalmente pela criação de gado zebu, realizando eventos que movimentam milhões de reais todos os anos e atraem visitantes de diversas partes do país. Essa força econômica gera empregos diretos e indiretos, impulsiona o comércio e fortalece diversos setores da economia local. Mesmo com essa intensa movimentação financeira, Uberaba consegue preservar bairros tranquilos, ruas bem planejadas e um ambiente urbano organizado, proporcionando uma rotina confortável para seus moradores. Outro diferencial é a facilidade de acesso aos principais serviços públicos e privados sem enfrentar grandes congestionamentos ou longos deslocamentos diários. A cidade apresenta boa arborização, diversas áreas de lazer e uma sensação de tranquilidade que ainda é difícil encontrar em grandes centros urbanos. Para uma pessoa que controla bem as despesas e procura um estilo de vida econômico, é possível manter um orçamento mensal entre R$ 1.450 e R$ 1.700, especialmente quando já possui imóvel próprio ou encontra opções de aluguel com bom custo-benefício. Anápolis, Goiás. Anápolis é um dos municípios mais importantes do centro-oeste brasileiro e possui aproximadamente 410 mil habitantes. Localizada entre Goiânia e Brasília, a cidade tornou-se um grande polo industrial, farmacêutico e logístico, oferecendo excelente infraestrutura sem apresentar um custo de vida tão elevado quanto das duas capitais vizinhas. O município dispõe de hospitais modernos, universidades, centros comerciais, parques, supermercados e uma ampla rede de serviços. Em bairros residenciais, ainda é possível encontrar casas para aluguel entre R$ 700 e R$ 1.000 por mês, enquanto apartamentos compactos normalmente variam entre R$ 900 e R$ 1.250, dependendo da região. A alimentação também costuma caber no orçamento de quem busca economizar. Restaurantes populares oferecem refeições completas entre R$ 20 e R$ 32, enquanto mercados atacadistas e feiras livres disponibilizam grande variedade de alimentos por preços competitivos. A forte logística da cidade facilita o abastecimento do comércio local, mantendo diversos produtos com valores estáveis ao longo do ano. Para uma pessoa solteira, é possível manter gastos mensais com alimentação entre R$ 550 e R$ 750, dependendo do estilo de vida adotado. Pouca gente sabe que Anápolis abriga um dos maiores polos farmacêuticos do Brasil, reunindo importantes indústrias responsáveis pela fabricação de medicamentos distribuídos para todo o país. Além disso, o município possui um dos principais centros de distribuição do Centro-Oeste, fator que movimenta intensamente a economia local e gera milhares de empregos. Essa diversidade econômica reduz a dependência de um único setor e oferece maior estabilidade para quem pretende morar e trabalhar na cidade durante muitos anos.
Outro ponto que chama atenção é a excelente localização geográfica, permitindo que os moradores tenham acesso rápido tanto a Goiânia quanto a Brasília sem precisar viver nas regiões mais caras dessas capitais. Apesar do crescimento urbano, Anápolis mantém diversos bairros tranquilos, boa oferta de áreas verdes e uma infraestrutura capaz de atender praticamente todas as necessidades do dia a dia. Para quem administra cuidadosamente o orçamento, é possível viver com despesas mensais entre R$ 1.450 e R$ 1.700, especialmente quando combina moradia econômica, alimentação planejada e baixos gastos com transporte, tornando a cidade uma das melhores opções do interior brasileiro para viver com qualidade. Como você viu, ainda existem municípios no interior do Brasil onde o custo de vida permite viver com mais tranquilidade e gastar muito menos do que nas grandes cidades. A escolha certa pode fazer seu dinheiro render mais sem abrir mão de conforto e qualidade de vida. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual dessas cidades mais chamou a sua atenção. Até o próximo vídeo.